Seja muito bem-vindo ao nosso canal CCB Heresias. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma breve análise sobre uma das heresias mais disseminadas dentro da seita CCB. A heresia de que a congregação cristã no Brasil é a própria graça de Deus na Terra. Assista logo em seguida um pedaço de um dos cultos online, onde o presidente da instituição diz claramente que a CCB não é uma religião, ela é a graça de Deus. Acompanhe o vídeo. Que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Então, congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Bom, vamos lá. Dentro da CCB, tanto aqueles que já viveram e os já abandonaram esse lugar de engano, como os que ainda estão vinculados à CCB, conhecem e têm plena consciência do falso ensino exposto na pregação do presidente da instituição. Esse falso ensino, amplamente difundido dentro da CCB, sustenta que a congregação é a própria manifestação da graça divina. Aqueles que começam a frequentar a CCB e em seguida se batizam, absorvem essa primeira heresia com extrema facilidade. Essa heresia rapidamente é memorizada por todos. Isso ocorre devido à constante repetição por parte dos pregadores nos púlpitos e por parte dos membros da igreja em conversas informais e através dos testemunhos. Durante os cultos é comum ouvir dos membros da CCB as seguintes frases: agradeça a Deus por ter me chamado nessa graça bendita, agradeça a Deus por ter me chamado nessa graça santa, agradeça a Deus por ter me revelado essa graça. Sempre quando entra a palavra graça em cada frase, essa palavra graça ela está vinculada, está apontando para a denominação. Graça dentro da CCB significa Congregação Cristã no Brasil. Então, quando você ouve um membro da CCB dizendo agradeça a Deus por ter me chamado nessa graça, essa frase significa o seguinte: eu agradeço a Deus por ter me chamado na CCB. Quando você ouve um membro da CCB dizendo agradeça a Deus por ter me revelado essa graça, essa frase significa o seguinte: eu agradeço a Deus por ter me revelado a CCB. Afinal, a CCB, ela é a própria graça de Deus na Terra. Sabemos que depois que o CCBano se batiza, ele deixa de ser pecador segundo os ensinamentos da CCB. E todo tipo de pecado que não seja de cunho sexual é considerado apenas faltas e fraquezas. Por exemplo, mentira. Para um CCBano batizado, a mentira é simplesmente uma falta e uma fraqueza. Então ele mente com a maior tranquilidade, sem nenhum peso na consciência, afinal, é apenas faltas e fraquezas. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Quando você vai conversar com um CCBano e vai tentar explicar e mostrar para ele que dizer que a CCB é a graça, isso é uma blasfêmia contra o Filho de Deus, existem vários CCBanos que têm a audácia de negar veementemente esse falso ensino e dizem nunca terem ouvido isso na igreja. Então, para não deixar margem para nenhum CCBano que gosta de passar pano para a mentira, talvez o vídeo do presidente da instituição confirmando que eles ensinam sim que a CCB é a graça de Deus não seja o suficiente para alguns assumirem de fato que existe sim essa heresia no meio da seita em que ele congrega. Então eu vou apresentar mais algumas provas, alguns áudios, nos quais os membros da CCB, quando eles vão contar algum testemunho durante o culto,
Antes de eles relatarem as suas experiências, contarem os seus testemunhos, eles têm uma espécie de um padrão, uma cartilha, um cabeçalho, alguma coisa que eles falam antes ali, logo no início, para depois começarem a contar os seus testemunhos. Quem foi da CCB sabe muito bem o que eu estou falando. Você, CCBano que está aqui, sabe exatamente o que eu estou falando, né? Então eu vou colocar alguns pedaços aqui, alguns áudios, alguns pedaços de testemunhos, onde existe esse cabeçalho inicial, que basicamente é assim: eu agradeço a Deus por ter me chamado nessa graça bendita, e agradeço pela coroa da vida eterna que Ele me oferece, se eu for firme e fiel até o fim da minha vida na face dessa terra. Isso aqui é um pedaço, isso aqui é um dos cabeçalhos que existe dentro da CCB, ao quais os membros, na hora de contar os seus testemunhos, eles falam, é praticamente um padrão, quase todo mundo fala a mesma coisa. Então ouça a seguir os próprios membros da CCB confirmando, sim, que de fato o ensino de que a CCB é a graça verdadeira, esse ensino é real, é verídico. Ouça a seguir. Deus seja sempre louvado. Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, conserva de pé até o presente momento. Louvo o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também nessa noite, pelo Senhor ter me chamado na sua graça. Agradeço a Deus também nessa noite, pelo Senhor ter me chamado na sua graça e me oferece a coroa da vida eterna se eu for fiel até o fim. Deus seja sempre louvado. Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, conserva de pé até o presente momento. Irmão, agradeço, Senhor, que Deus, por misericórdia, tem me chamado no ano de 95, nesta graça santa e maravilhosa. Agradeço, Senhor, que Deus, por misericórdia, tem me chamado no ano de 95, nesta graça santa e maravilhosa. Vamos dar uma olhada agora nos comentários dos CCBanos aqui no YouTube, no Instagram, o que eles falam a respeito da CCB. Ó, a pior coisa é errar e não assumir que errou, não é verdade? Aí ele dá uma risadinha. Assuma o seu erro e não fique chamando a graça de Deus de seita, não. A Joana diz: faço parte dessa graça maravilhosa e pretendo servir a Deus na congregação cristã até o fim da minha vida. Deus me preparou um bom esposo e através dele conheci essa graça há 36 anos. Nesse outro comentário você vê aí: sou muito grata a Deus por me chamar nessa graça maravilhosa. Outro comentário: há 48 anos Deus me chamou nessa graça maravilhosa. Maior herança que meus pais me deixou. Sirva a Deus como organista. Marcileia Anderson. Ela diz assim: eu sou feliz em dizer que nasci nesta graça. O que exatamente significa isso? A gente que já foi da congregação sabe muito bem o que ela está querendo dizer. Mas para você que nunca foi da congregação, não tem a mínima noção do que significa isso, ela está dizendo basicamente o seguinte: que quando ela nasceu, quando a sua mamãe a concebeu, os seus pais já eram frequentadores, já eram membros da congregação. E quando ela nasceu, quando ela veio a essa terra, ela teve o privilégio de já nascer sendo da congregação, já nascer sendo da graça. Por isso que ela afirma: eu nasci nesta graça. Então, ou seja, quando ela era bebezinha, os pais já levavam ela para a congregação. E essa é a mentalidade do CCBano com relação a isso. Quando o bebê nasce e os pais é frequentador da CCB, eles usam essa frase, esse jargão: eu já nasci nessa graça. Bom, esse pensamento é um absurdo diante das verdades das Escrituras, né? Pois há diversas passagens nas Escrituras que afirmam que nós nascemos pecadores. Davi afirma isso no Salmo 51,
No Salmo 51, Davi diz que foi formado em pecado, nasceu em iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós já nascemos em estado de pecado diante de Deus. Em Gênesis 6, versículo 5, fala que o coração do homem é continuamente mau. Todo o desígnio do coração do homem é mau. E Romanos 3 diz que não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a Bíblia não deixa dúvida nenhuma sobre isso, né? Isso aí é simplesmente um pensamento CCBano, por falta de leitura das Escrituras, por falta de estudo das Escrituras, eles inventam esses falsos ensinos é disseminado diante do povo e uma mentira muitas vezes repetida, né, entre aspas, se torna uma verdade. Bom, as Escrituras ensinam que nós nascemos pecadores pelo fato da queda de Adão. Por conta dessa queda, Adão transmitiu a natureza pecaminosa para todo o homem. A corrupção foi transmitida para toda a humanidade, juntamente com a culpa diante de Deus. Então não há ninguém nascido de mulher que não seja pecador desde o início. Somente Jesus nasceu sem pecado. Bom, está mais que claro que esse ensinamento é real dentro da CCB. O presidente da instituição afirmou, nos testemunhos os CCBanos afirmam, nas conversas informais entre eles chamam a CCB de graça maravilhosa. Na internet existe vários CCBanos chamando a CCB de graça maravilhosa, graça bendita, graça de Deus na terra. Então, isso está mais que claro, mais que comprovado. E tem que ser muito, muito, muito mentiroso para querer falar que não existe ou nunca existiu esse tal ensinamento ou essa doutrina dentro da seita CCB. Um outro ponto que vale a gente ressaltar, que comprova que a seita se intitula graça, é que todas as pessoas que não pertencem à CCB, primeiramente, elas são consideradas como criaturas. E aquelas pessoas que em algum momento, algum dia, visitaram alguma CCB, a partir daquele momento, elas passam a ser consideradas, como eles chamam, de testemunhadas da graça. Isso mesmo, esse é o termo utilizado dentro da CCB para aqueles que conheceram a CCB, fizeram uma visita em algum culto, participaram de algum evento. Essas pessoas se tornam testemunhadas da graça, porque a CCB é a graça. Você só passa a ser um filho de Deus genuíno ou um crente quando você se batiza na CCB. Todas as pessoas fora da CCB são tratadas assim. Por exemplo, se você é um crente e frequenta uma outra denominação, uma denominação batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, enfim. No exato momento em que você faz uma visita a alguma CCB, naquele exato momento você se torna um testemunhado da graça. Porque naquele exato momento você conheceu uma CCB. Aí você pode estar se questionando, se perguntando, mas eu sou um crente em Jesus. A minha conversão aconteceu em determinada data quando eu ouvi o Evangelho, quando eu ouvi falar da graça verdadeira, manifestada em Jesus Cristo. Mas para o CCBano não adianta nada, pois crentes verdadeiros, filhos de Deus verdadeiros, são aqueles que estão na CCB. Se uma pessoa morre sem se batizar na CCB, ela morre sendo testemunhada da graça ou morre sendo uma criatura. Se você nunca visitou uma CCB, você morre como sendo uma criatura. Se por acaso em algum momento você visitou alguma CCB, você morre sendo um testemunhado da graça. Enfim, esse é só mais um ponto que comprova que a mentalidade e a doutrina que prevalece dentro dessa seita é de que realmente a denominação é a graça de Deus. Durante os cultos, há o momento da oração, onde ali é apresentado os pedidos de oração que foi feito pelo povo, aquele povo que chegou ali na igreja, entrou pelos átrios da igreja e se encontrou com o porteiro que relata, que anota os pedidos de oração. Eu vou colocar uma foto desse papelzinho para que vocês tenham uma noção de como que funciona isso. Nesse papelzinho existe um campo destinado à oração para os testemunhados. Sempre que se pede oração em favor dos testemunhados,
Essa oração tem como objetivo que essas pessoas que conheceram esta graça, que conheceram a CCB, possam um dia deixar de ser testemunhadas e passem pelo único batismo verdadeiro, o batismo da CCB, e então de fato se tornem filhos de Deus, e então de fato se tornem crentes de verdade, porque de fato a congregação não tem como crentes ou filhos de Deus aqueles que estão fora da CCB. Essa é a real doutrina da congregação cristã no Brasil. Embora os membros e os líderes repitam tanto essa palavra graça, eles não têm a menor ideia, teologicamente falando, do real sentido do que foi e do que é a graça de Deus. Você pode perguntar para um CCBano, o que é a graça? Eles não saberão responder. Ou se você encontrar algum que tentar se aventurar em responder, ele vai dar uma volta, ele vai dar uma pirueta, ele não vai conseguir dar uma resposta correta teologicamente falando. Já perguntei para alguns CCBanos o que é a graça. Teve um que me respondeu que a graça é congregar todos os dias, é servir a Deus, é buscar os dons, é sentir Deus na alma, é chorar, se arrepiar. Isso é graça para o CCBano. Ou seja, é uma coisa sem pé e sem cabeça, é uma coisa totalmente antibíblica, uma coisa sem fundamento algum nas escrituras. O dia em que a CCB descobrir o que de fato foi e o que é a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo no madeiro da cruz, um dos seus pilares mais heréticos cai por terra, que é o pilar da doutrina da salvação por obras. Mas afinal, por que a CCB se intitula graça? A resposta tem a ver com o exclusivismo religioso que ela sempre procurou sustentar. Ela se intitula graça verdadeira, mesmo não sabendo de fato o que isso significa, para sustentar que ela é a detentora da verdade, que a CCB é a detentora da sã doutrina, que a CCB é a única igreja que segue a doutrina dos apóstolos, que a CCB é a noiva verdadeira e que as demais denominações são as concubinas. O real sentido dela se intitular a graça é sustentar o exclusivismo religioso. Com isso, ela propaga que para as pessoas serem salvas precisam vir para esta graça, a graça verdadeira. Nós somos a graça porque aqui nós não cobramos dízimos. Nós somos a graça porque nós temos a maior orquestra do mundo. Nós somos a graça porque as mulheres sentam separadas dos homens. Nós somos a graça verdadeira porque as mulheres usam véu. Bom, aqui eu acabei dando um spoiler de como que um CCBano evangeliza uma pessoa. Ele literalmente passa a descrever a CCB para outra pessoa e na cabeça do CCBano ele está anunciando a graça, ele está evangelizando aquela pessoa. Então quando ele começa a descrever como que funciona a doutrina e o sistema da CCB, naquele exato momento ele está anunciando a graça, ele está evangelizando aquela pessoa. O CCBano ele é um proselitista nato. O prazer dele é tirar pessoas de outras denominações e trazer para a graça. É tirar as pessoas das igrejas falsas e trazê-las para a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, a CCB. Bom, para finalizar, quais são as implicações que há quando você está numa denominação que se intitula a graça de Deus, o caminho da salvação? Vamos para as Escrituras. As Escrituras são bem claras quando diz a respeito da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo, morto no madeiro da cruz, para todos aqueles que nele crê, tenham a vida eterna. Em Tito 2, no versículo 11, está escrito assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça veio por meio de Jesus. Está escrito em João, no capítulo 1, no versículo 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça não é monopólio de uma denominação.
A graça não nasceu em 1910. Toda ou qualquer denominação que se auto-intitula a graça, essa denominação, essa instituição blasfema contra a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. A graça está em Cristo. Está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa graça se manifestou há mais de 2000 anos atrás. A graça genuína é um dom de Deus, é um favor imerecido. Nós, por sermos pecadores, merecíamos a condenação eterna, merecíamos o inferno, mas a graça de Deus nos presenteia com a salvação por meio da fé em Jesus. Esta salvação não advém dos nossos feitos, das nossas obras. Essa salvação provém somente do sacrifício de Cristo. Está escrito em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, e não em uma denominação. Está escrito em João 6, nos versículos 47, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. A salvação é para todo aquele que está em Jesus Cristo e não em uma denominação. A graça de Deus não tem barreiras, não tem fronteiras. Ela alcança a quem Ele quiser. Quando você pergunta para um CCBano se a CCB é a graça e ela nasceu em 1910, como serão salvos as pessoas que nasceram e morreram antes de 1910? Pasmem, eles respondem que antes de 1910 as pessoas serão salvas pelas suas obras e depois de 1910 através da graça CCB. Essa resposta chega a ser um pouco incoerente, porque quando você passa a participar da CCB, você passa a ouvir ensinamentos de que a salvação é por meio de obras. E uma das obras que você precisa cumprir é ser participante da CCB. E também ser firme e fiel à doutrina até o fim da sua vida, para então ter o direito à coroa da vida eterna, conforme eles dizem. Quero finalizar esse vídeo aqui dando um conselho para você, meu amigo CCBano, que acompanhou esse vídeo até agora. Abandone essa seita maligna que tem a audácia de se intitular a graça, que tem a audácia de sustentar por décadas essa mentira, essa heresia que desvia muitos da verdade, desvia muitos do evangelho, essa heresia de perdição. Se arrependa e abandone esse lugar de engano, este lugar que rouba a glória de Cristo, este lugar que toma o lugar de Cristo. Se você de fato é um crente, você jamais pode aceitar passivamente esse falso ensino. Você jamais pode ser omisso diante dessa doutrina diabólica. Veja o que está escrito em Efésios 5, no versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. A oração que eu faço é que o Senhor possa abrir os seus olhos para enxergar a verdadeira, a única e singular graça de Deus que foi manifestada em Jesus Cristo, morto no madeiro da cruz. E este mesmo Senhor te dê forças para abandonar essa falsa graça. Que este mesmo Senhor te dê forças para abandonar esse lugar de engano, esse lugar de perdição. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.